Efeito estufa, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, poluição. Temas preocupantes nos dias atuais que ocupam cada vez mais a agenda internacional. É o que o Conexão Mundo vai mostrar agora. Olá! Nesse segundo programa sobre meio ambiente, vamos falar das ações do homem que estão destruindo a natureza e o impacto dessas mudanças em nossas vidas. Vamos saber ainda como esse tema afeta as relações internacionais e que medidas estão sendo tomadas para salvar o nosso planeta. A poluição do ar, da água, o esgotamento das fontes de energia, a degradação dos solos, a drástica redução do ecossistema, a extinção de espécies animais e vegetais, a perda da biodiversidade, do patrimônio genético. Tudo leva a crer que no futuro a vida humana pode se tornar inviável na Terra se não forem tomadas medidas adequadas. No decorrer do século XXI, a temperatura média do planeta aumentará provavelmente entre 1,4 e 5,8 graus. O principal causador desse aumento da temperatura do planeta é o homem, com suas indústrias e automóveis emitindo gases a toda hora, com suas queimadas e com o desmatamento. Se esse aquecimento for muito rápido, a sociedade internacional estará diante de um grande problema: o agravamento do chamado efeito estufa. Mas o que é isso? A atmosfera da Terra é constituída de gases que permitem a passagem da radiação solar e absorvem grande parte do calor emitido pela superfície aquecida do planeta. Essa propriedade é conhecida como efeito estufa. Graças a ela, a temperatura média da superfície do planeta mantém-se em cerca de 15 graus. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de 18 graus abaixo de zero. Mas esse fenômeno foi acelerado durante o século XX. Quanto maior a concentração de gases, maior será o aprisionamento do calor e, consequentemente, mais alta a temperatura média do globo terrestre. Se sabe que um aumento de temperatura implica no degelo de parcelas das camadas de gelo que hoje estão acumuladas nos polos. Isso representa aproximadamente 1/3 da água doce do planeta, né? Então, um degelo, mesmo que parcial, dessas calotas implicaria no aumento no nível do mar. Isso traria consequências enormes, né, para países que têm faixas litorâneas, inclusive o Brasil. Se pode falar também em alterações climáticas gerais. Algumas áreas que hoje são menos chuvosas passariam a chover mais e vice-versa. Ampliação de áreas desertificadas, espraiamento de determinadas doenças que hoje são características de certos pontos. Ou seja, há um conjunto de medidas que dependem de modelagens muito sofisticadas, né, que ainda estão sendo efetuadas por parte dos cientistas. A década de 1990 foi uma das mais quentes dos últimos tempos. As consequências desse aquecimento são diversas, como a seca, o aumento do nível do mar por causa do descongelamento nos polos, o aumento de furacões e tempestades. As mudanças do clima também afetam o comportamento dos animais, que migram de seu habitat natural para outras regiões. Fenômenos como o El Niño passam a ser mais frequentes. A afirmação de que o homem é o único culpado pelas mudanças climáticas divide as opiniões na comunidade científica. Também há dúvida se o superaquecimento do globo irá realmente ocorrer. De qualquer maneira, já sentimos o efeito dessas mudanças do clima, não é mesmo, Jonisval? Podemos citar como exemplo de mudança no clima a região de Medina, no interior da Arábia Saudita, onde os invernos são geralmente suaves. Medina tem enfrentado inéditos graus negativos e neve nos últimos anos. Nos Estados Unidos, caíram os recordes históricos de temperatura em muitas cidades. Em todos os continentes, enchentes devastadoras são seguidas por secas fatais. E aqui no Brasil? Bom,
Aqui temos presenciado secas no sul, enchentes no nordeste e até um furacão que causou inúmeros prejuízos em Santa Catarina em março de 2004. Você mesmo já deve ter percebido como tem feito calor quando deveria estar fazendo frio e vice-versa. No passado, as pessoas achavam que fumaça era um sinal de progresso. Por causa dessa ideia, as cidades cresceram sem se preocupar com a natureza. Hoje, grandes danos ao meio ambiente estão relacionados com a poluição, diretamente associada ao desenvolvimento da sociedade industrial. Um dos piores produtos lançados nos lixos são as baterias e pilhas, que além de contaminar o solo, afetam a água e o ar. A mineração é outro fator preocupante, sobretudo quando utiliza mercúrio para a lavagem das pedras, espalhando o produto nos rios, contaminando peixes e plantas. Desde o início da Revolução Industrial, em 1751, cerca de 271 bilhões de toneladas de carbono foram jogadas na atmosfera. Nos últimos 50 anos, somente os Estados Unidos emitiram em torno de 186 bilhões de toneladas do poluente. Essa ação provoca desequilíbrios ambientais. A emissão de carbono aumentou em 9% nas últimas décadas. O principal poluidor, os Estados Unidos, aumentou essa taxa para 18% e ainda rompeu com os acordos internacionais que regulavam as emissões. Essa poluição contribui para o aquecimento global da Terra. Os automóveis, ônibus e caminhões também são grandes poluidores. Eles são responsáveis por 80% da poluição nas grandes cidades. O gás carbônico é o maior responsável pelas variações do efeito estufa. A emissão desse gás sempre existiu por conta de queimadas naturais, da atividade dos vulcões e da decomposição de materiais orgânicos. O quadro ficou ainda mais preocupante com o aumento na queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Outro problema decorrente da poluição é a chuva ácida. Além de destruir a fauna e a flora, é grande causadora de doenças. Mas o que fazer para solucionar esse problema tão dramático chamado poluição? A saída é parar de poluir. Mas isso é um sonho distante, já que a economia mundial está calçada em processos poluidores. Para mudar esse quadro, é necessário mudar o foco das pesquisas e redirecionar investimentos para tecnologias e modos de produção que não comprometam a saúde do planeta. Felizmente, isso já tem acontecido em alguns setores. Um exemplo são as fábricas automobilísticas, que já trabalham em protótipos de automóveis e ônibus elétricos ou movidos a hidrogênio líquido e que não poluem o ar. Para diminuir a poluição, temos que reduzir o consumo de combustíveis. Isso pode ser feito, por exemplo, com a priorização dos transportes coletivos nas grandes cidades ou do metrô. O uso de pesticidas que poluem o ar e a água também poderia ser reduzido se houvesse mais diversidade nas espécies cultivadas, uma vez que as pragas tendem a atacar as áreas de monocultura. Todo e qualquer tipo de consumo produz, de alguma forma, um tipo de poluição. Mas, para continuar andando de carro, o homem tem que adotar uma nova atitude de vida, respeitar o meio ambiente. No próximo bloco, vamos falar de outras reações da natureza aos maus tratos do homem e o que a sociedade internacional está fazendo para solucionar o problema. E você acompanha ainda. A questão da mudança climática, tudo isso se combinou com o fim da Guerra Fria, que abriu o que se chama o dividendo da paz, naquela época, digamos, né? Então, criou todo um processo de crescente preocupação pelos problemas ambientais globais. Não saia daí, voltamos já já.